Olá, bom dia. Meu nome é Camila Córdova, eu sou nutricionista há 17 anos. Atualmente eu trabalho com docência na área de nutrição e estou como conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas. Agradeço o convite, né? Estou aqui enviando esse áudio para explicar para vocês sobre o diabetes mellitus. Em primeiro lugar, nessa primeira parte do áudio, eu vou falar sobre o que é o diabetes e os tipos, né? O diabetes é um distúrbio metabólico que é caracterizado por hiperglicemia persistente. E o que vem ser essa hiperglicemia? É o aumento da glicose circulante no sangue. E ela decorre de quê? Ela decorre da deficiência na produção de insulina ou na sua ação. Ou a gente pode considerar as duas, tanto a deficiência na produção quanto a ação. Também pode ocorrer no mesmo indivíduo. E o que vem a ser essa insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem como função metabolizar a glicose para a produção de energia para o nosso corpo. Então, assim, para ficar mais claro, até alguns laboratórios utilizam essa forma para poder explicar para o paciente que a insulina, ela atua como uma chave. É como se ela estivesse abrindo as fechaduras das células do corpo para que a glicose entre e seja usada para gerar energia. Então, é muito importante que a atuação dessa insulina seja satisfatória, porque se ela não for, aí sim a gente tem instalado um processo de diabetes mellitus, né? Então, vamos lá. Agora, o que acontece, né? A diabetes, ela também ocasiona complicações a longo prazo, né? Que daqui a um pouco eu falo para vocês um pouco sobre essas complicações. Agora, eu gostaria de falar dos tipos de diabetes. Nós temos o diabetes mellitus tipo 1, o tipo 2 e tem a diabetes mellitus gestacional. Existem outros tipos, só que aí eu não vou falar deles aqui porque são muito específicas, né? Mas comumente a gente tem esses 3 tipos. O diabetes tipo 1 é uma deficiência de insulina por destruição autoimune das células beta, comprovada, a gente acaba tendo essa comprovação por exames laboratoriais. E a gente tem também diabetes tipo 1, considerada como uma deficiência de insulina por natureza idiopática. O que vem a ser essa natureza idiopática? Ela, em medicina, é desconhecido, né? Quando fala natureza idiopática, não se tem o conhecimento ao certo por que ela apareceu. Já o diabetes tipo 2 é uma perda progressiva na secreção insulínica e ela acaba sendo combinada com resistência à insulina. O diabetes mellitus gestacional é uma hiperglicemia de graus variados que acaba sendo diagnosticada durante a gestação. Então, é importante que vocês saibam esses tipos, que são os mais comuns, né? E muitas vezes, no diabetes tipo 1, a gente acaba, como existe uma deficiência na produção de insulina, tendo que fazer a utilização de insulina pelo paciente. Então, uma outra informação que eu achei interessante falar com vocês diz respeito à epidemiologia e o impacto global do diabetes mellitus. Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o último documento publicado pela sociedade, eles fizeram um estudo e o Brasil está em 4º lugar, né, dos países que mais possuem pessoas com diabetes. Em 2015, o valor era entre 14,3 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. E a previsão para 2040 é que nós
nosso país, né, acaba continuando em quarto lugar com 23,3 milhões de habitantes. Então, essa é uma informação muito importante, só para a gente ver o tanto que essa doença tem crescido, né? E qual é a relação, né? Qual é a relação, as causas dessa doença? É claro que existem causas que são genéticas, elas são muito importantes e devem ser consideradas. Mas as causas que estão relacionadas, em especial, são a obesidade, a má alimentação, a falta de atividade física, os hábitos de vida inadequado. Então, tudo isso predispõe ao diabetes mellitus, né? Então, quando a gente fala assim sobre o dia a dia, que hoje tem sido muito corrido, as pessoas não param para se alimentar direito, né? Então, acaba que o nosso metabolismo, ele vai se desregulando, né? E o resultado de tudo isso é uma doença como o diabetes. Então, vale a reflexão. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção do diabetes, né? Um pouco como que a gente consegue atrasar o diabetes em pessoas que já têm uma predisposição grande, um alto risco, e um pouco do tratamento, né? E como nutricionista, vale ressaltar que é muito positivo quando a gente tem um paciente obeso ou sobrepeso e que a gente acaba trabalhando a perda de peso, né? Principalmente quando esse paciente é um paciente com alto risco de desenvolver um diabetes tipo 2. Então, a perda de peso, ela é muito benéfica e ela foi citada pela Associação Americana de Diabetes. E é claro que o controle de peso, ele está associado a uma alimentação saudável, está associada à prática de atividade física, né? E tudo isso ajuda a prevenir bastante a doença. E vale ressaltar que, assim, o planejamento alimentar, ele deve ser individualizado. Não existe aquela quantidade específica de carboidrato, de proteína, de gordura para o paciente diabéticos, assim, para todos eles. Para cada indivíduo, a gente faz um cálculo específico e aí a gente consegue fazer uma prescrição dietética adequada, né? Agora, um outro ponto que foi citado pelas diretrizes da Associação Americana de Diabetes é a diminuição no consumo de bebidas açucaradas e não açucaradas, porque elas tendem realmente a aumentar muito a glicose. E o incentivo ao consumo de água, né? Beber bastante líquido, em específico água. Por quê? Porque esses líquidos açucarados, eles só tendem a aumentar a quantidade o teor, né, de glicose no sangue. E é legal falar um pouco sobre a questão da atividade física também, porque atividades relacionadas ao lazer, exercícios de flexibilidade, exercícios de equilíbrio, eles também estão sendo muito citados pelos profissionais da área de saúde, né, para prevenir o diabetes. Agora eu vou falar sobre o tratamento, né? O tanto que é importante o tratamento nutricional mesmo para o diabetes. É claro que o tratamento médico, as medicações que são prescritas para o paciente, elas são fundamentais, né? E junto com a prescrição médica, a gente tem a prescrição nutricional, que é importantíssima. Então, vale ressaltar que o primeiro lugar que a gente faz é realmente retirar o açúcar simples, né? Que é o açúcar doce, açúcar de mesa, açúcar de adição, né? A gente troca pela utilização de adoçantes, né? Adoçante que a gente utiliza, o mais aceito pelos diabéticos é a sucralose, né? Que ela pode ser utilizada tanto em preparações frias quanto em preparações quentes.
e tem um poder adoçante muito bom e não tem um sabor residual tão forte. Uma outra coisa que é importante é diminuir os alimentos que têm índice glicêmico muito elevado, né? A gente acaba entregando uma lista para o paciente para que ele possa dar preferência a alimentos com um índice glicêmico menor. E a gente incentiva muito a alimentação saudável, né? E de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele coloca assim, os 10 passos para uma alimentação saudável, que a gente trabalha muito isso. Então, o primeiro ponto é falar sobre o consumo de alimentos in natura, né, de alimentos naturais, colocar esses alimentos como base da alimentação, utilizar óleos, gorduras e sal em quantidades menores, né, porque são alimentos que podem trazer prejuízos para quem é diabético. Limitar o consumo de alimentos processados, que são alimentos industrializados, com muitos aditivos, né, muitos corantes, conservantes. Então, é muito importante a gente evitar os alimentos processados. Os alimentos ultraprocessados nem se fala, né, que são alimentos que, de natural, eles praticamente não têm nada, né? E eles contêm uma quantidade muito grande de aditivos químicos. Outra coisa é comer com regularidade, com atenção, em ambientes apropriados, né? Dar a especial atenção à alimentação é importante. Fazer compras até para comprar alimentos em locais que ofertem variedades de alimentos in natura, né? Para que você possa levar mais alimentos naturais para casa. Outra coisa que a gente trabalha muito é para que esses indivíduos possam desenvolver habilidades culinárias, né? Fazer receitas, né? Até receitas doces com a utilização de adoçantes, enfim. Aprenda, né, realmente a desenvolver preparações que possam ser saudáveis, planejar o tempo, né? Dar o tempo adequado e devido à alimentação, o espaço realmente que ela merece, porque ultimamente a vida é tão corrida, as pessoas não priorizam isso, né? E se comer fora de casa, dá preferência a locais que servem refeições que são feitas na hora, né? É muito importante também ser crítico com as informações, com as orientações que são veiculadas por propagandas comerciais. Tem que se tomar muito cuidado, né? Porque elas acabam induzindo o consumo de alimentos industrializados. Então, assim, basicamente são algumas orientações nutricionais que a gente dá ao diabéticos e lembrando que vale ressaltar que a prescrição dietética é individualizada e é sempre importante procurar um nutricionista para que ele possa prescrever uma dieta específica para aquele indivíduo, né? Então, esse acompanhamento, ele é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que acham que porque estão usando insulina, que podem comer de tudo a qualquer momento, em qualquer horário, e não é assim que funciona. E outra coisa, uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela pode se tornar um indivíduo insulino dependente, mas no final da vida não conseguir controlar por alimentação e ter que fazer uso de insulina. Então é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição.